Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 5 de maio e antes de entrar na designação do Vem Segue aqui, queria agradecer todas as mensagens que vocês mandaram aqui no meu canal Escola Dominical Brasil a respeito da mensagem de ontem. Eu gostei bastante do comentário de vocês. Tem também um grupo no WhatsApp, né, que nós fizemos uma enquete ali perguntando qual foi seu primeiro chamado, várias pessoas prestando testemunho de que foram chamadas por Deus. Então eu gostei bastante da mensagem de ontem também, tá bom? Então eu gostaria de ler alguns desses comentários. Se você quiser participar no grupo do WhatsApp do estudo do Vem Segue, manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp, que eu deixo no final da descrição do meu vídeo aqui. E aí pedindo para entrar no grupo, tá bom? Quem criou esse grupo não foi eu, o grupo é do Lucas Guerreiro. Mas esse grupo é muito bom que a gente estuda a designação da semana, a gente fica focado no estudo do Vem Segue ali e tem muito aprendizado, tá bom? Então se você quiser participar, manda um WhatsApp para mim que eu consigo colocar você lá no grupo. Tem alguns comentários da aula de ontem que eu quero ler aqui, tá bom? Por exemplo, a Fátima Belém, ela comentou lá no grupo a frase que ela mais gostou, que foi a frase ali do John Whitney, né? Quando ele foi chamado para ser secretário do profeta Joseph Smith, ele não queria ocupar aquela função. Mas olha o que ele diz, né? A frase realmente que ela escolheu aqui foi linda. John Whitney disse o seguinte: eu preferia não fazê-lo, mas entendo que a vontade do Senhor deve ser cumprida, né? Então ele não era algo que ele queria fazer, mas ele fez a vontade do Pai, né, que estava chamando ele ali, tá bom? Então é muito importante isso. Essa escritura, né, essa parte aqui, essa frase, aliás, de John Whitney fez eu lembrar de uma escritura aqui em João 5:29, quando diz assim: porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou, é Jesus Cristo falando. E aí várias pessoas começaram a prestar o testemunho de que nós somos chamados por Deus, que na igreja não existe uma democracia, né? Vai trocar o bispo ali, não tem uma votação para falar, eu prefiro essa pessoa aqui, eu gosto mais desse aqui, essa pessoa é mais qualificada para ser bispo. Não, a gente é chamado por Deus. Outro comentário que fizeram também que eu achei muito interessante é sobre que às vezes parece que na ala ali é sempre os mesmos 10 que estão servindo, né? E na verdade nós devemos dar oportunidade para outras pessoas. Nem sempre o Senhor vai chamar também ali para aquele chamado a melhor pessoa, por exemplo, para ser um professor na classe ali, né? Do Vem Segue-me ou da escola dominical. Às vezes o Senhor está chamando aquela pessoa que precisa desenvolver os talentos, que precisa desenvolver os dons, e é somente fazendo que a gente vai desenvolver. Então é importante que essas pessoas também sirvam nesse chamado, e não nós ficarmos julgando, nossa, tem outras pessoas que poderiam dar aula melhor do que essa pessoa. Pode até ser, mas o crescimento daquela pessoa está naquele chamado. A gente, quando recebe um chamado, a gente cresce muito para o Senhor também, tá bom? Então devemos observar isso também. Então, para não ficar naquela coisa também, né? Sempre os mesmos 10, sempre os mesmos 10. Às vezes numa ala ali, a irmã ela é chamada ali como presidente das moças. Aí quando ela é desobrigada, passa a ser presidente da Cidade de Socorro. Quando é desobrigada, é presidente da primária, né? Então parece que é sempre os mesmos 10. Então é importante essa diversificação, mudar, né? Claro, de acordo com a vontade do Senhor. Os chamados para pessoas crescer e se desenvolver aí os seus dons e talentos. Então eu gostei bastante dos comentários que vocês fizeram ontem. Eu quero indicar aqui ainda dois canais que eu acompanho. Um é da Cilei, o canal chamado Sarça Ardente. Ela faz o conteúdo do Vem e Segue, né? E essa semana ela postou um conteúdo que não é do Vem e Segue, tá bom? Ela postou um conteúdo que era um testemunho, que ela sentiu a vontade de compartilhar e compartilhou. Então convido você a ir lá no canal dela e ver qual é o testemunho que a Cilei compartilhou, tá bom? Tô deixando o link do canal dela no final da descrição do meu vídeo. Outro canal que eu quero indicar para vocês é o canal do Wellington Eloy, tá bom? O Wellington Eloy, ele tem um dom, ele tem um talento com música, né? Ele canta hinos. Ele consegue fazer com que nós nos elevemos nossa mente, o nosso coração a Deus por meio da música, por meio do hino, né? E é uma maneira ali que ele usa de usar o dom e talento que Deus deu para ele para elevar ao Senhor, para
louvar ao Senhor, tá bom? E eu estou muito empolgado para indicar o canal do Wellington Eloy, porque o que acontece? Eu fui lá e vi que falta apenas 20 pessoas para que o canal dele tenha 1000 inscritos, né? E eu acredito que isso pode acontecer hoje. Vai lá no canal do Wellington Eloy, se inscreva no canal dele, tá bom? E ouçam lá o hino que ele compartilhou com todos nós. Estou deixando aqui no final da descrição do meu vídeo também. Vamos lá para a designação do Vem Segue-me aqui, eu vou compartilhar com vocês. Doutrina e Convênios, seção 46, versículo 30. Esse versículo aqui, ele foi escolhido, né, pela Simone Venâncio, tá bom? Ela falou que essa escritura aqui é a escritura do coração dela. Então, eu gostei também e hoje eu senti de compartilhar essa escritura com vocês. Aqui no versículo diz o seguinte: aquele que pede em espírito, pede de acordo com a vontade de Deus. Portanto, é feito como pede. Você já parou para pensar se Deus ele pudesse te conceder o desejo de aquilo que você pedir ser feito? O que você iria pedir a Deus? Né? Se ele falasse, eu te dou um desejo, um pedido, o que você gostaria de pedir? Né? E ser feito de acordo com o que você pedir. Essa escritura está falando sobre isso é possível, né? Vou ler de novo o versículo aqui. Aquele que pede em espírito, pede de acordo com a vontade de Deus. Portanto, é feito como pede. Ou seja, o segredo aqui é que a gente tem que pedir de acordo com a vontade de Deus, ou seja, alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E aí sim as nossas orações vão ser ouvidas, vão ser respondidas, porque é a vontade de Deus. Nós devemos alinhar o nosso desejo, a nossa vontade com a vontade do Senhor. Por isso, quando nós pedimos algo que é da vontade do Senhor, isso vai ser feito. Por exemplo, é da vontade do Senhor que outras pessoas conheçam o Evangelho. Se você orar pedindo uma oportunidade para ajudar alguém a ser batizado, o Senhor vai dar um jeito de alguém aparecer no seu convívio e você compartilhar o Evangelho com essa pessoa, porque é da vontade do Senhor que as pessoas conheçam o seu Evangelho. Então ele vai usar você de instrumento, né? Isso é uma das opções aí. Bom, falando sobre essa escritura, né, de aquilo que nós pedíamos acontecer, eu lembrei aqui de Elamã, capítulo 10, o versículo 4 e 5. Porque aqui, Nefe, né, no capítulo de Elamã, ele estava pregando o evangelho e as pessoas estavam recusando, não queriam saber, não estavam dando ouvido a ele. E mesmo assim ele continuou incessavelmente, né, incansável, pregando ali. E olha só o que acontece aqui no versículo 4 e o versículo 5. É o Senhor falando a Nefe. Bem-aventurado és tu, Nefe, pelas coisas que tem feito, pois observei que foste infatigável em pregar a este povo a palavra que te dei. Não temeste, nem procuraste, nem preocupaste com tua própria vida, mas procuraste conhecer a minha vontade e cumprir os meus mandamentos. Agora, por teres feito isso, com tanta perseverança, eis que te abençoarei para sempre, e farei poderoso em palavras em ação, e em ti e em obras, sim, para que todas as coisas se realizem segundo sua palavra. Pois nada pedirás que seja contrário à minha vontade. Olha que interessante, Nefe, ele tanto fez a vontade do Senhor, tanto ele queria agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, que Deus falou, olha, o que você me pedir, eu vou te conceder. E eu sei que você vai pedir de acordo com a minha vontade, você não vai pedir nada que seja contrário à minha vontade. Então o Senhor concede o poder selador ali, e com esse poder ele começa a ajudar com que as pessoas se convertam, né? Ele vê que o povo está orgulhoso, faz vir guerra pela espada, depois ele cessa a guerra pela espada e vem uma fome, até que o povo começa a se lembrar de Deus ali e se arrepender dos seus maus caminhos. Mas olha só que interessante, o Senhor deu um poder a Nefe que tudo que ele falasse iria acontecer. Só que olha a questão é que Nefe ele não pediria nada que fosse contrário ao que Deus desejava. Então, na verdade, nós devemos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Tá bom? Então, esse é o segredo aí. Eu gosto também do versículo aqui, né? Alma 37:44, quando diz assim: Pois
Eis que é tão fácil dar ouvido às palavras de Cristo, que ela te apontará um caminho reto para a felicidade eterna. Bom, estou lendo essa escritura aqui porque eu acabei de ler sobre alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Não é fazer com que Deus faça a nossa vontade, é ao contrário, nós temos que fazer a vontade de Deus. E esse versículo aqui, ele diz que o evangelho, né, é fácil dar ouvido às palavras de Cristo, que aponta o caminho reto. E aí eu pergunto para você, é fácil ser membro da igreja? É fácil guardar os mandamentos de Deus? Essa escritura aqui, Alma diz que é fácil, né? E eu concordo com ele, desde que você não esteja com um pé no mundo e outro pé na igreja. Porque a partir do momento que você se envolve em coisas erradas, aí passa a ser difícil viver o evangelho. Um exemplo, por exemplo, se você quebra a palavra de sabedoria e se envolve em um vício, tá bom? Aí fica difícil você largar aquele vício para começar a viver a palavra de Deus. Aí fica difícil. Mas se você não tem esse vício, se você já vive ali o padrão do Senhor, é muito fácil, né? Então a questão, o evangelho, não é que o evangelho é difícil, é que as pessoas ficam vivendo com um pé no mundo. Ficar com um pé no mundo, outro dentro da igreja, aí realmente vai se machucar, tá bom? E falando ainda sobre fazer a nossa vontade, né? Alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, nós estamos aqui para isso, para fazer a vontade de Deus. Até porque hoje em dia nós podemos observar em relação às igrejas, é um menu, né? Você poderia até escolher de acordo com a sua personalidade, de acordo com o que você quer fazer. Por exemplo, você quer uma igreja que não pague o dízimo? Essa igreja existe. Se você quiser achar uma igreja que possa beber álcool, né, bebida alcoólica, existe essa igreja também, né? Se você quiser uma igreja que não guarde o dia do Senhor, o domingo, ou que não tenha nenhum dia específico do Senhor para se guardar, existe essa igreja também. Só que não se trata da gente achar uma igreja que se alinhe com a nossa vontade do que é mais fácil para nós. Se trata de nós fazermos a vontade de Deus. Nós que temos que nos adaptar e ser mais parecido com o Senhor, tá bom? Então, na verdade, existe até outras igrejas mais rígidas ainda, que exigem muito mais coisas, né, do que a nossa igreja. Olha o que Jesus Cristo diz aqui em Marcos capítulo 7, versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrina que são mandamentos de homens. Então não adianta a pessoa colocar mais mandamentos dentro de uma religião para falar, a minha é mais rígida, então é a do Senhor. Não é assim que funciona. O Senhor falou que são mandamentos de homens e que não veio dele. E para terminar aqui, eu vou terminar com João 4, versículo 34, Jesus Cristo dizendo: Jesus disse-lhe, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Imagina só se nosso alimento, a nossa necessidade fosse realmente fazer a vontade de Deus, né? Muitas vezes nós temos que se esforçar para guardar os mandamentos e cumprir a vontade de Deus. Então espero que um dia nós possamos chegar nesse nível que Jesus Cristo chegou, de a minha comida, o meu alimento, a minha vontade é fazer a vontade de Deus sempre. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.